tem aquela questão também, né, de o aluno saber diferenciar o professor, encontrar o professor fora da escola e saber que ele fora da escola não é professor, ele é uma pessoa comum, que ele pode sair, que ele pode fazer outras coisas, né? E tem muito essa visão dos alunos, né, de que o professor é o professor do tempo integral. Né? Mas eu tinha essa visão, sabia? Eu também tinha. Eu também pensava isso, tipo, sim. É muito comum entre os adolescentes, né, principalmente no ensino médio, que já estão indo pra baladinha ali e tal, encontra o professor na mesma balada que ele foi. Tipo, aí o cara tá lá, o professor tá tomando cervejinha, tá dançando. Ué, professor, você tá aqui, mas como assim, professor? O que você tá fazendo aqui? Como se o professor só existisse dentro de uma sala de aula, como se a gente não tivesse vida pós-escola, entendeu? Então, isso causa uma certa estranheza em muitos alunos que acham que o professor não tem uma vida fora da escola e acaba meio que rotulando o professor. E assim, isso, né, eu vejo assim como uma forma de engessar o professor, sabe? Tipo, o professor é um ser inalcançável, o professor é um ser que tem que dar o exemplo, o professor é isso. Não, gente, o professor é um ser humano como qualquer outro. A gente não é um deus, a gente não é nada, a gente é um ser humano como qualquer outro. E a gente também erra, tá? Então, se você acha que o professor está acima do bem e do mal e do certo e do errado, você está errado. Ou se você é professor e pensa isso, comece a mudar o pensamento, porque a gente erra e erra muito. E a gente só começa a aprender a partir do momento que reconhece o erro. E se você não reconhece o erro... E não é errado quando o aluno faz uma pergunta, nós não sabemos tudo, nós somos o Google, né? Não é errado dizer, eu não sei, mas na próxima aula eu te trago a resposta ou te auxilio numa próxima aula. Porque, querendo ou não, a gente não vai saber tudo o tempo todo, né? Comigo acontece muito, sabe por quê? Comigo acontece muito. Porque eu pego um assunto e a minha capacidade de síntese é muito ruim, assim, tipo, a minha capacidade de resumir as coisas é muito ruim. E às vezes eu me empolgo e começo a desenrolar aquele assunto e vai, e de repente um aluno fez uma pergunta que eu, tipo, não estou preparado para responder aquilo, ou eu não sei de fato a resposta. E eu pensei, putz, por que eu comecei esse assunto? E agora? Agora não tem segredo, gente. O que eu vou fazer? Eu não sei te dizer, amanhã eu te trago a resposta, sabe? Tipo, não sei todas as respostas e não é errado. Quando você admite para o aluno que você não sabe tudo, o aluno tem confiança em você. Porque se você tentar enganar o aluno, ainda mais hoje, e ainda mais se for um aluno do ensino médio, se você tentar tapear ele, esquece, você perdeu a confiança nele. Porque assim, ele na mesma hora tem um recursinho ali chamado smartphone. Ele tem um outro recurso chamado Google. Ele joga a pergunta que ele fez para você lá no Google e ele acha a resposta. E você deu uma resposta equivocada, uma resposta errada, porque você ficou nervoso com medo de dizer que não sabia. Você perdeu esse aluno. Você começa a perder credibilidade e confiança quando você começa a tentar enganar o seu aluno. Então não faz isso. Não sei, amanhã eu vejo, não tenha medo de dizer que você não sabe tudo. E eu sempre digo isso para eles. Eu não sei tudo, então se por exemplo eu não souber a resposta, eu te digo amanhã, no outro dia, e se eu lembrar também, se eu quiser também. Se também não quiser, eu não vou te dizer também. Procura no Google, né? Se vira você quer saber, se vira. Porque geralmente são perguntas que fogem da curva do conteúdo que você está trabalhando, entende? Quando é alguma coisa relacionada de fato, diretamente ao conteúdo, aí é tua obrigação levar a resposta. Aí quando é só uma curiosidade mesmo, é ele que se vira e vai no Google e procura. Você quer saber? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora quando é algo relacionado ao conteúdo que você está trabalhando, sim, você tem a obrigação de levar esse conteúdo para o aluno, levar essa resposta, porque faz parte, e isso é direito dele, sabe? Então você não pode também omitir o direito do seu aluno de aprender, sabe? Você não pode ser omisso nisso. Então você tem que realmente levar isso para ele, porque faz parte do seu trabalho enquanto professor. Escolheu essa profissão, meu filho, Aguenta porque não é fácil, né? E o professor em tempo integral, quando eu tava na escola, tinha essa visão também, né? É uma coisa que é muito construída na nossa vida acadêmica ali, né? Então, eu hoje trabalho com professores que foram meus professores. E é muito louco isso, porque tu entra na sala dos professores, né? Na época a gente ficava, nossa, tu entra na sala dos professores, não pode, não sei o quê. Hoje sim, é uma zona proibida. É uma zona proibida. E hoje eu entro assim, e tem uns professores que foram meus professores, e a gente vê que eles são tipo, totalmente gente como a gente.
que erram, que são divertidos e que a gente tem que ter aquela visão de que o professor é um ser humano, né? E tem aquela questão também de que os professores mais jovens, né, que nem quando eu comecei, eles pensaram que eu era aluna, né? Totalmente compreensível, né? Porque eu tenho 1,55 de altura e cheguei com uma mochila nas costas, né? Então... Cara cheio de espinha. Né? Então, assim, quando eles pensaram que era uma aluna nova, eu falei que era professora, meu Deus, né? Só que tu tem que saber impor, independente da tua altura, tem que saber impor o respeito, né? E exigir isso deles, né? Dentro e fora da escola, querendo ou não, porque tem alguns alunos que são mais velhos, que nem ensino médio, que acham que o professor pode ser... Que eu já vi isso, tá? Tô falando isso porque eu já vi. Que acham que o professor fora da escola pode ser paquerado, pode ser... E não é uma questão, a gente não pode ter essa relação jamais com o aluno, né? Tem aluno que acha que só porque o professor é novo pode já sair, né? Falando coisas erradas, né? Isso não me aconteceu, nunca me aconteceu. Não mas... pode dar em cima dos professorzinhos e Deus professorzinhos em cima dos aluninhos. Não façam isso. Senão vocês serão processados, presos e perderão sua vida profissional. Exatamente. Até porque serão presos. Isso vale para os professores jovens que estão começando agora também. Por assédio sexual. Gente, agora falando sério, tipo, questão de assédio é muito forte, tá? Então, se tem algum aluno, alguma aluna dando em cima de você, porque assim, pelo menos quando eu fiz a faculdade, tipo, a gente aprendeu sobre o complexo de Édipo. Isso Freud explica, então se você tiver dúvida, parece clichê, né? Freud explica. Se você tiver dúvida, procura lá, estuda sobre complexo de Édipo. E por que acontece com os alunos? Principalmente na adolescência. Por quê? Porque na infância, a criança também acontece, tipo, de projetar no professor ou na professora. Mas ele se manifesta de uma forma diferente no professor. É aquela coisa de sempre querer estar abraçando, pegando, tocando, e os meninos com as professoras também. Alguns, né? E lá nos adolescentes, isso também acontece com os professores e as professoras. Por quê? Porque é o desejo de você ter aquela figura inalcançável, que é o professor ou que é a professora. E isso é o complexo de Édipo que ainda está se manifestando. Então, assim, a gente tem que saber que aquele desejo que está sendo expressado, isso é um desejo inconsciente que acontece, que se manifesta. Você pode discordar do que eu estou falando, você é livre para discordar e achar que eu estou falando balela, que eu estou falando bobeira, mas eu estudei sobre isso na faculdade, a gente aprendeu sobre complexo de Édipo, que é transferido para o professor, né, na adolescência, ou para a professora, e quando o menino é gay também para o professor, quando a menina é lésbica para a professora, então ele acontece tanto em pessoas cis, quanto gays, ou lésbicas, então, tipo, não se assuste se você é professor, se de repente perceber que um menino que é gay está se insinuando para você, porque isso também faz parte do complexo de Édipo se manifestando. Ou você que é menina, uma aluna tua lésbica estiver se insinuando para você, porque é o complexo de Édipo se manifestando sim, tá? Porque você, na cabecinha deles, você é um ser a ser conquistado, você é alguém inatingível, então tem aquele jogo da sedução e da conquista. Você perceber, conversa com o aluno, ó, tipo, sou teu professor, sou tua professora, e é só isso a nossa relação. É uma relação de amizade, de respeito, e para por aqui, né? E deixa isso bem entendido, tá? Se for preciso, conversa com a diretora da sua escola, conversa com o responsável da sua escola, né, com um superior seu, e deixa isso muito bem claro para esse aluno. Lógico, sem constranger ninguém e tal, isso se for explicitado. Se o aluno, por exemplo, te deu uma cartinha, tipo, com outra intenção, ou te deu uma passada de mão, ou te deu uma cantada lá, tipo, pera aí, negão, não é assim. Vamos conversar, porque aqui eu sou um profissional e eu dependo disso para sobreviver. Porque depois você está se complicando. Vai prejudicar a tua carreira, né? Por causa do assédio sexual. E isso é um caso muito sério. Assédio sexual tem muito caso de professor perdendo a sua carreira, perdendo o direito de lecionar por causa de questões de assédio. As meninas, principalmente as mulheres, tipo, pegou no cabelo da menina, considerado assédio. E às vezes você faz por bobeira, sabe? Tipo, principalmente professor novo. Então, assim, professor, entenda, você não é amigo do teu aluno. Você não é amigo no que eu me refiro, amigo
é o colega que vai pra balada com ele. Não. Você não é o colega dele, você não é o amigo dele que fica com ele no recreio lá, que troca mensagem com ele. Não, você não é. Você pode ser um professor amigo, mas professor antes de amigo. Entende? Você não é amigo, você é um professor que é amigo. Não sei se ficou claro isso. Antes de ser amigo do teu aluno, você é professor do teu aluno. Então isso tem que ficar muito bem claro, né? Senão você acaba se complicando.